E aí a gente fez tudo isso para chegar nos indicadores, tá? Porque se a gente vai avaliar o desempenho, e aí aqui eu tenho que fazer um grande parênteses, tá? Porque a gestão do desempenho é uma ferramenta importantíssima e que é muito utilizada em toda e qualquer empresa que você for identificar no mundo, tá? Só que a gente precisa dosar o tamanho da nossa arma para a nossa realidade, tá? Porque se você for querer implantar uma gestão de desempenho by the book, seguindo todas as etapas, e você é gestor de um serviço com 2, 3 servidores, cara, você vai preencher 1 milhão de documentos e é um exagero gigantesco. Você vai ter um trabalho enorme para algo que vai agregar pouco valor proporcionalmente ao trabalho. É melhor você fazer uma gestão de desempenho mais enxuta, mais cirúrgica, mais precisa, que você vai ter pouco trabalho e vai ter um grande ganho de valor dentro do setor. Tá bom? Fazer esse parênteses por quê? Porque tudo que a gente conversou até agora é para chegar na criação de indicadores, né? De KPIs, que é Key Performance Indicators, que são indicadores chaves de desempenho. Um indicador, ele vai te dar uma medida quantitativa da evolução dos objetivos que você quer. Então você cria, por exemplo, um indicador de faturamento e você tem uma meta de faturar 1 milhão em um ano. Então toda semana, todo mês você vai olhar para aquele indicador, você vai ter um ciclo periódico de monitoramento dos indicadores, porque se tem indicador, mas não olha para ele, ele é inútil. Se tem indicador, não calcula ele, ele é inútil. Se tem indicador, não colhe os dados, ele é inútil. Então você vai ter poucos indicadores extremamente relevantes e vai ter uma política de olhar para os indicadores periodicamente. Tá? No caso do exemplo, você tem uma meta de 1 milhão de reais de faturamento no ano e você tem um indicador faturamento no ano. E aí, a cada semana, a cada 2 semanas, a cada mês, você vai estabelecer um ciclo de análise desses indicadores. E aí você vai ver, cara, como é que está meu faturamento? Está dentro do esperado ou está abaixo do esperado? Porque, digamos, que você queira faturar 1 milhão em 12 meses, né, num ano. Você tem que faturar, em média, uns 80 e poucos mil por mês. Se no primeiro mês você fatura 20 mil, já liga um alerta, você fala, cara, faturei muito pouco. No segundo mês você fatura 35, você fala, meu Deus, eu preciso agir agora para aumentar o meu faturamento, porque senão vai ficar muito difícil eu corrigir essa rota, recuperar o que eu preciso recuperar e no final dos 12 meses atingir o faturamento esperado. Né? Então você tem que olhar isso com muita frequência. Por isso tem que ser poucos indicadores, indicadores chaves mesmo, tá bom? Do seu setor. Senão fica impraticável. Por exemplo, quando eu estava lá na Secretaria de Saúde, a atribuição era dividida. Eu era o secretário adjunto de gestão e tinha um secretário de saúde que era o responsável pela área médica. Então, o secretário cuidava da área médica, eu cuidava de toda a área administrativa, inclusive ordenação de despesa, contratações, gestão de servidor, patrimônio, insumos, tudo. Né? E o secretário cuidava da parte médica, da parte clínica, da parte de saúde, certo? E aí a gente tinha lá, quando eu cheguei, tinha mais de 150 indicadores. E aí ninguém conseguia calcular os indicadores, ninguém sabia a utilidade dos indicadores. Tinha uma equipe enorme para calcular e não conseguia entregar e calcular a tempo, tempestivamente. O que a gente fez? A gente reduziu para 8 indicadores críticos, cara. E caramba, a Secretaria de Saúde é uma unidade infinitamente maior que o Senado. Né? O orçamento do Senado é 6 bi. O meu orçamento lá era 37 bi. Né? Era 6, quase 7 vezes o tamanho do orçamento do Senado. O Senado tem 5 mil efetivos, 5 mil servidores trabalhando, né? 2 mil e poucos efetivos, 3 mil comissionados. A Secretaria de Saúde era mais de 35 mil servidores trabalhando e mais de 40 mil terceirizados trabalhando. Então, eram mais de 70 mil pessoas trabalhando lá dentro. Né? Então, era um negócio muito grande e tinha 8 indicadores críticos. Né? A gente tinha um indicador, por exemplo, que era o índice de abastecimento de insumos críticos de saúde. Então, a gente fez um pool de medicamentos, materiais médicos de OPME, que eram críticos. São insumos que fecha centro cirúrgico, fecha pronto-socorro, fecha hospital para atendimento, impede cirurgia. Né? E a gente falou, cara,
eles têm que estar com 95% de índice de abastecimento. E eu tinha um servidor que só monitorava isso diariamente, de todas as 214 instalações de saúde do DF. Né? Então, ele tinha esse indicador, ele monitorava, porque às vezes faltava antibiótico no Hospital do Paranoá. E aí, cara, vai ter que parar a cirurgia porque não tem antibiótico. Mas no Hospital do Gama tá sobrando. No Hospital de Planaltina tá sobrando. Aí fazia o remanejamento do Gama pro Hospital do Paranoá, que tava sem. Então ficava acompanhando diariamente esses indicadores. Então o indicador é muito útil, é muito importante. Desde que sejam poucos, sejam críticos e eles façam a medição de aspectos relevantes do desempenho. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz para criar esses indicadores? A gente vai juntar tudo que a gente viu até agora. O primeiro passo para criar um indicador é a gente definir o que a gente quer medir de acordo com o nosso planejamento estratégico. Então a gente vai falar, eu trabalho na Polícia do Senado Federal, né? E eu trabalho no setor de credenciamento da Polícia Federal. O que eu quero medir? O que é importante para mim no meu setor? Eu ter de dado relevante. Por exemplo, quantidade de erros no certificado digital, de falhas no certificado digital. Por quê? Porque se eu tiver muita falha no certificado digital, eu vou ter muito retrabalho e as pessoas vão ficar sem assinar no CIGAD. Então, para mim, esse é um indicador importantíssimo. Isso é um processo ou um resultado? É um resultado. Então, você define o que é estratégico para você. Definiu o que é estratégico? Você define se você quer medir o resultado ou se você quer medir o processo. Depois que você definiu o que é estratégico e se você quer medir o resultado ou o processo, você define que dimensões desse resultado ou deste processo você quer medir. No meu exemplo da polícia, número de falhas no credenciamento. Eu quero medir a quantidade de falhas em relação ao total de credenciamentos em um período de tempo específico. Então eu quero medir percentual de falhas sobre o total de credenciamentos a cada semestre. Para eu saber se está aumentando, se está diminuindo, fazer uma série histórica. A partir do que eu defini o que eu quero medir, eu defini como eu vou medir, eu vou definir uma meta. Qual vai ser a minha meta para esse indicador? Eu tolero até 5% de erro no credenciamento, até 5% de retrabalho. Ou seja, a cada 100 credenciamentos, 5 podem dar errado e eu tenho que fazer de novo. É o máximo que eu tolero de meta. Maravilha. E aí você criou um indicador específico com uma meta específica. O seu indicador vai ser percentual de erros no credenciamento de assinatura digital por trimestre. Esse é o indicador. Qual que é a meta dele? 5%. Maravilha. Criou o indicador, você vai acompanhar a performance. Cara, no primeiro trimestre deu 2%, no segundo trimestre deu 7%, no terceiro trimestre deu 10%. Fala, tem problema. Está aumentando o indicador e está aumentando para o lado ruim. Aí você vai começar a traçar um plano de correção. Né? O que eu posso fazer para melhorar o meu processo para que eu consiga atingir o resultado definido para o meu indicador, para que eu consiga atingir a meta do meu indicador. Tudo isso é um ciclo de construção dos indicadores de desempenho. Então você vê que está tudo interconectado. E eu fico ao longo da aula martelando isso na sua cabeça e repetindo várias vezes, porque eu quero que você saia daqui gravando isso. Se eu sair daqui e você tiver gravado toda essa etapa da gestão do desempenho, eu cumpri minha missão, eu vou sair super satisfeito e feliz da vida. E eu tenho certeza que você vai conseguir pegar isso e transformar positivamente o trabalho no seu setor. Tudo bem?